Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz sejam com todos. Graças a Deus que estamos em Cristo e quero pedir aos irmãos que gentilmente abram suas Bíblias no Evangelho segundo o relato de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Nós iremos ler apenas 2 versículos inicialmente, mas depois iremos andar pelas Escrituras Sagradas para entendermos aquilo que estava acontecendo nesse contexto. Amém? Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, eu quero ler com os irmãos versos 21 e 22. Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22. Amém? Todos abriram? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim o texto bíblico: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua santa palavra, te damos graças porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. É o Senhor que tem nos unido a Cristo, é o Senhor que com tua graça tem nos chamado ao Evangelho todos os dias. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue trabalhando em nós. Mas, Pai, nós oramos também em específico. Fala aos nossos corações, nos ajuda a compreender o texto bíblico, que a tua verdade resplandeça em nossos corações e que nós possamos te amar cada dia mais, porque o Senhor tem se revelado em Jesus a nós. Nos ajuda a compreender a respeito da pessoa do Espírito Santo, para que também possamos compreender dessa bendita pessoa que tem todos os dias nos ajudado, nos auxiliado e sendo Deus sobre nós. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Pois bem, irmãos, os irmãos bem sabem que nós estamos numa série de mensagens pregando sobre o Espírito Santo e a Igreja de Jesus, a relação que há do Espírito Santo com a Igreja de Jesus. Já falamos algumas questões teológicas a respeito do Espírito, já falamos que ele é uma pessoa, já falamos de seus atributos, da sua divindade, da sua deidade, das suas manifestações, já falamos do seu trabalho, de como é, muitas das vezes, não tão simples entender a obra do Espírito Santo, porque nós precisamos cavocar nos textos das Sagradas Escrituras, e temos falado já há algum tempo que, muitas das vezes, a maneira como as Escrituras revelam o Espírito Santo à Igreja não é de forma sistemática nas Escrituras, mas sempre é falado a respeito do Espírito Santo no meio de um outro contexto. Então, vem uma narrativa bíblica sobre algum tema que é falado a nós pelo Senhor, e dentro daquela narrativa, em algum momento, é falado a respeito da pessoa do Espírito Santo, e ali nós precisamos ficar muito atentos e entender por que é que o Espírito Santo foi revelado daquela forma e daquela maneira dentro daquele contexto. Amém? E assim, nós temos falado nessa parte final já das exposições, já estamos caminhando para o final dessas exposições a respeito da pessoa do Espírito Santo. A maneira como a Bíblia vem mostrar e revelar, manifestar o Espírito Santo, ou até mesmo chamar o Espírito Santo à igreja, nós já falamos de algumas formas, como o Consolador, é a maneira como ele foi revelado a nós, o nosso ajudador, o lembrador, também já falamos desse texto, o Espírito Santo como vento, lá no Evangelho de João, falamos a respeito do Espírito Santo quando ele foi revelado como o vento, e assim temos tratado como o intercessor, também já falamos, e agora, por último, falamos do Espírito Santo como o selo para a igreja. Os irmãos se lembram disso? Ainda me lembro de ter falado que quando nós olhamos para o Espírito Santo como selo, é a maneira de se mostrar que o Espírito Santo não apenas trabalha pela graça, nós não somos merecedores, mas trabalha em nós e para nós, de forma externa, que é a questão do selo, como nós explicamos no sermão passado, ok? Hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito do Espírito Santo
manifesto a nós como pomba. Por quê? Por que tinha que ser uma pomba? Por que não um outro animal? Por que não uma coruja? Uma águia seria bem melhor, né? Um falcão, mais poder, mais força. Tudo que está nas Escrituras Sagradas tem um porquê, queridos. Tudo que está nas Escrituras Sagradas tem um motivo. Talvez nem sempre aparente, mas nós precisamos, então, observar os textos bíblicos para que nós possamos compreender a respeito do Espírito Santo e por que a Bíblia o manifesta dessa forma. No texto em que nós temos diante de nós, aqui em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, a Bíblia não o chama de pomba, mas o revela, o manifesta no momento do batismo do nosso Senhor Jesus. O céu se abre, é isso que está dizendo no final do versículo 21 e no 22, dito que após o céu se abrir, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então, a Bíblia não fala, não o chama diretamente, mas o manifesta e revela isso a nós, o que aconteceu no ato do batismo de Jesus, do Espírito Santo, como uma pomba. E quais são as implicações disso? Isso é importante. Quais são as implicações teológicas e quais são as aplicações práticas que nós temos nas Escrituras Sagradas para compreender esse exato momento da descida do Espírito Santo sobre a pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo? Evidentemente que, como nós estamos pregando a respeito da pessoa do Espírito Santo e a igreja, eu não vou focar nesse texto lido agora a respeito do batismo de Jesus, mas eu vou focar na presença pessoal do Espírito Santo no ambiente do batismo, que é o contexto em que isso é falado. Para que nós não possamos fugir muito do tema, o meu foco será na pessoa bendita do Espírito Santo. E também, como nós temos pregado em Mateus aos domingos, eu já passei pelo batismo de Jesus algum tempo atrás, né? Já faz um tempinho que a gente passou, mas já passamos pelo batismo de Jesus, explicando também a ocorrência do batismo de nosso Senhor. Mas eu já quero chamar a atenção aos irmãos para dizer que a pomba, a maneira como isso foi manifesto, de fato tem então um sentido teológico, existe um sentido espiritual e um sentido prático na nossa vida, que isso iria fazer mais sentido, num primeiro momento, aos judeus, e é isso que nós vamos entender o porquê, aos judeus, e depois isso revelado à igreja, ao cristianismo. Ok, irmãos? Amém? Então, dito isso, eu quero que os irmãos olhem rapidamente para o texto, dizendo que o Espírito Santo, principalmente no versículo 22, após abrir os céus, imaginem a cena, Jesus entrando no Jordão, João Batista estava esperando. Nós sabemos que Lucas não fala sobre esse assunto, mas em Mateus é falado que existe aquela conversa de, como assim, o Senhor vem até mim para eu lhe batizar? Lucas também, Marcos também vai falar alguma coisa, mas Mateus deixa claro, como assim, se eu devo ser batizado por vocês? Jesus fala, bom, para que se cumpra toda a justiça, eu estou aqui. E João não se nega, ao contrário, ele batiza o Senhor Jesus, e Jesus, ao ser batizado, existem duas manifestações espirituais. A primeira manifestação espiritual, contada no texto, é a própria pessoa do Espírito Santo manifesta, e a segunda é a voz do Pai falando lá do céu, no final do versículo 22, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, a gente já vê imediatamente a Trindade agindo na vida da igreja, e, obviamente, juntamente com Jesus. Aqui é um primeiro ponto que já precisa ser observado. A maneira como o Pai e o Espírito Santo olham para a pessoa de Jesus é em concordância com o ministério de Jesus. E é a partir dessa perspectiva que nós vamos precisar entender o que está acontecendo, abrindo parênteses, com foco na pessoa do Espírito Santo hoje somente. Ok? Fecha-se os parênteses aí para a gente compreender. Então, quero trazer aqui algumas lições. Em primeiro lugar, o que é que o texto está nos dizendo? O Espírito Santo não se tornou uma pomba, literalmente. Isso acho que tem que ficar muito claro para a igreja cristã. Ok? Assim como Lucas, os evangelistas Mateus e Marcos, João não, mas Mateus e Marcos, narram o batismo de João. E ao narrar, todos eles demonstram o que é que está acontecendo. Eles falam o que está acontecendo. E principalmente as manifestações espirituais. Lucas não se importa tanto em falar da conversa que houve entre João Batista e Jesus,
os outros se importam, mas os três, eles vão narrar esses dois eventos sobrenaturais que estão acontecendo, a descida do Espírito Santo e a voz do Pai a respeito do Filho. Somente em Lucas nós temos a informação no versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Nós não temos essa expressão em forma corpórea em Mateus e nem em Marcos. Mas não se enganem. A compreensão de Lucas ao escrever de forma corpórea, ele não está dizendo que o Espírito Santo, ele possuiu ou ele entrou em uma ave. Uma pomba estava passando por lá, e ele falou, essa daqui mesmo, a escolhida, a eleita, e ele simplesmente invade o corpo daquela pomba. Isso não é real, isso não existe, isso é estranho às Escrituras. Isso é estranho às Escrituras. Não foi a mesma coisa que aconteceu com a serpente no Éden. Esse é um primeiro ponto. Então, não houve uma pomba literal. Não houve uma incorporação. Não houve algo em que o Espírito Santo invade um animal. Uma segunda consideração importante também, que é uma compreensão errada do texto, ao ler os textos sobre o batismo de Jesus. Assim como o Espírito Santo não invadiu o corpo de um animal, de uma pomba, como é descrito aqui, o Espírito Santo também não se tornou um animal. Isso também seria uma heresia. Isso é estranho à doutrina das Sagradas Escrituras. A única pessoa da Trindade a ter um corpo e ser encarnado é o nosso Senhor Jesus. Nem o Pai, nem o Filho nunca fizeram isso. Então já precisamos estabelecer esse ponto aqui para entendermos doutrinariamente o texto de hoje. Pastor, entendo, mas a Bíblia não está falando que foi de forma corpórea? Sim. Essa questão do texto de Lucas dizer que foi uma forma corpórea não significa a literalidade de uma pomba, nem a possessão do animal e nem a transformação no animal. Mas está dizendo dois pontos importantes que isso faz diferença para a nossa fé. Que a manifestação da pessoa bendita do Espírito Santo, ela foi primeiramente visível e, em segundo lugar, compreensível. Visível, porque todos viram. A manifestação do Espírito não foi algo sobrenatural no sentido de apenas alguns, talvez os mais sábios, os mais doutos, os mais espirituais, os canelinhas de fogo, viram. Não, todos viram. Todos viram a manifestação do Espírito Santo. E assim, então essa é a manifestação visível. E eu disse também a visão compreensível. Ao olharem para essa manifestação, eles identificaram essa manifestação. É uma pomba. É nesse ponto. Nós estamos olhando por uma manifestação sobrenatural. Essa manifestação sobrenatural é da terceira pessoa da Trindade, e essa pessoa está se manifestando como uma pomba. Não foi uma manifestação ininteligível, que ninguém entendia, um clarão, sei lá, um mover sobrenatural de um espectro, algo fantasmagórico. Não, era uma pomba. Ele se manifestou num formato espiritual de uma pomba. Essa é a mesma compreensão que precisamos também ter lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também com a manifestação sobrenatural, agora do poder do Espírito Santo, e ao se manifestar lá no capítulo 2 de Atos, é dito que aqueles que estavam fechados ali no cenáculo ouviram um barulho como um vento, mas não houve o vento. Ninguém ficou com o cabelo tudo embaraçado. Ninguém teve as suas folhas ou alguma coisa sendo jogada para um lado para o outro. Foi um barulho, mas não houve vento. E manifestaram-se línguas como de fogo. Não era um fogo de verdade. Era uma manifestação. É a mesma perspectiva que nós precisamos, então, olhar para o texto, a maneira como está sendo dito. Então, a manifestação do Espírito Santo no batismo de Jesus foi uma manifestação visível e compreensível. Todos viram e todos entenderam que estavam vendo um animal, uma pomba. Uma pomba. O que nos leva a uma outra compreensão. Uma outra compreensão ainda dentro dessa perspectiva da não literalidade. Da não literalidade. Que é, qual o objetivo, então, de uma pomba rasgar os céus na autoridade do Espírito Santo, e ao rasgar os céus, ele descer sobre Jesus.
O que é que está acontecendo? E a informação que nós vamos compreender com o passar do sermão de hoje é que, ao fazer isso, de forma afetuosa, mansa, gentil, mas poderosa, ele estava ungindo a Jesus ao santo ministério do Messias, a obra da redenção. A obra da redenção. E aqui nós temos um ponto importante que eu já quero falar com os irmãos, porque isso vai trazer e vai nos guiar por todo o sermão de hoje. A manifestação do Espírito Santo, como é dito no texto bíblico, sobre a pessoa bendita de nosso Salvador, no momento em que ele sai das águas do batismo, e ele vem dessa forma gentil, mas poderosa, fazendo com que ele fosse revestido, que o nosso Senhor Jesus fosse revestido de poder, para realizar a obra da salvação, a obra da redenção, foi uma manifestação que acompanhou Jesus em todo o seu ministério. Como? Como? Todas as coisas que foram simbolizadas na ministração do Espírito Santo em poder sobre o ministério do Senhor Jesus, todas as coisas que foram simbolizadas como uma pomba sobre a pessoa de Jesus, aconteceu literalmente na vida e no ministério de Jesus durante os 3 anos do seu ministério. Aconteceu. E nós conseguimos ver e compreender essas coisas acontecendo. Então, a manifestação sobrenatural da pessoa bendita do Espírito Santo sobre Jesus, quando ele sai das águas do batismo, não foi apenas um simbolismo dizendo, olha, eu concordo com o Pai, o Espírito Santo dizendo, eu concordo com o Pai, que Jesus, ele é o ungido, ele é o Messias. Evidente que há essa concordância, mas não fica apenas no simbolismo. Existe um ato dele descer, mas isso vai agora contribuir objetivamente para todos os traços do ministério de Jesus. Principalmente no seu simbolismo, que ele vem como uma pomba sobre Jesus. Nós estamos tão acostumados com esse texto que nós não vemos com perspicuidade aquilo que de fato está no texto. A gente simplesmente acostumou que o Espírito Santo se manifestou em Jesus como uma pomba no seu batismo, e a gente talvez nunca se perguntou por que uma pomba? O que isso faz de diferença? E é justamente nessa compreensão que nós vamos entender como isso foi objetivo da parte do Senhor. Então, não foi literal, foi uma manifestação visível, compreensível, e também, uma vez que ele se manifesta rasgando o céu e vindo sobre Jesus, a maneira como ele dota Jesus com o seu poder, para que ele possa realizar o seu poder da obra da redenção, o seu ministério da obra da redenção, isso vai marcar por completo o ministério de Jesus, no aspecto do simbolismo da pomba. Ok, irmãos? Então, esse é o primeiro ponto. Não foi literal. Segundo lugar, olhando para o texto, por que uma pomba? Agora sim. Por quê? E isso com certeza faz muito mais sentido para os judeus no primeiro momento e depois para nós. Porque a ideia de pomba está totalmente vinculada à lei de Moisés. E às vezes nós não percebemos isso. Está vinculado à lei de Moisés. Então, dentro da explicação que eu quero trazer aos irmãos do porquê uma pomba, eu quero ir trazendo, então, observações dentro dessa segunda lição. Então, por que uma pomba? Primeira observação, porque a pomba sempre foi compreendida como um símbolo de pureza, e de santidade. Como é que nós compreendemos isso? E esse aqui é um ponto que eu preciso explicar aos irmãos. No Antigo Testamento, Deus se revelou à nação de Israel. Aliás, Deus criou a nação de Israel com Abraão, e quando a nação já era grande, já no período da lei, ele vai dizer o seguinte, que Deus é o Deus da nação de Israel. E não queria de forma alguma que aqueles que eram da nação de Israel sequer parecessem com as nações gentílicas. E isso deve permanecer até hoje. A igreja tem flertado com aquilo que é secular. E o Senhor trouxe essa ordem. No momento em que ele vai falar sobre isso,
ele vai dizer o seguinte: vocês serão tão separados que eu vou fazer uma lista de animais puros e impuros da sua dieta diária, aquilo que fará parte do seu cardápio diário, nação de Israel. Então, nós vamos precisar entender um pouquinho sobre isso para compreender. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Levítico, e aí a gente vai ter que entender mesmo tudo o que está acontecendo. Levítico, no capítulo 20. Olha como é dito essa questão de pureza e santidade do povo de Deus, a partir da compreensão do que Deus queria que eles fizessem em seu dia a dia. Em Levítico, capítulo 20, é importante que todos leiam juntos. Nós vamos ter várias leis nesse capítulo, leis civis, em alguns momentos leis cerimoniais, mas o foco aqui é mais leis civis, isso é, como é que o povo de Deus deveria caminhar diariamente, se distanciando cada vez mais dos gentios. Qual é o contexto do texto? O povo de Deus já estava no deserto, sabe lá, a caminhada dos 40 anos, perambulando no deserto? Está nesse contexto dos 40 anos. Deserto, calor terrível, todo dia. Aquele frio bárbaro à noite. Os irmãos sabem como funciona o deserto. 50 graus durante o dia e às vezes abaixo de zero durante a noite. Eles precisavam se precaver em tudo. Deus estava cuidando. Quem estava ali? Nação de Israel. Quem é a nação de Israel, olhando de uma perspectiva social, no período do deserto? Eram ex-escravos. Eles tinham acabado de sair do Egito. E eles ficaram muito tempo no Egito. Eles ficaram 430 anos. Foi mais de uma geração, foram 4 gerações por baixo no Egito. Eles tinham perdido o que era o senso de ter uma nação, perdido o senso de governo, perdido o senso de como lidar com situações, porque eles estavam o tempo todo sendo mandados, ordenados a fazerem aquilo, faça, faça, para. Então, é um povo que precisava reconstruir a compreensão de serem uma sociedade. E eles estão no deserto. Mas quando eles vão para o deserto, existe uma promessa. A promessa de Deus é: eu vos darei a terra prometida. Então, eles estão rumo à terra prometida. Eram para ter chegado antes, mas a gente sabe que por causa do pecado se enrolaram lá no meio do deserto. Isso não vem ao caso agora. O problema é que, tanto no deserto, e também quando chegasse em Canaã, que era a terra prometida, haveria outras nações, pagãs, terríveis, bárbaras, imorais. E existiria toda a possibilidade do mundo de Israel começar a se comportar como eles. Toda a possibilidade. Então Deus vai dizer o seguinte, não vamos ler, mas do versículo de número 1 do capítulo 20, e nós vamos ver, até o versículo de número 22, vai ter várias leis, os crimes, como seriam as penalidades, aquilo que Deus não queria que o povo fizesse. Deus estava estabelecendo uma nação, colocando leis, porque eles eram ex-escravos, então Deus estava estabelecendo. Mas quando chega no versículo de número 23, é dito assim, Deus falando ao povo: não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas o quê? Do verso 1 ao verso 22, fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. A palavra aborreci aqui é um eufemismo, ou seja, é tentando deixar mais bonitinha uma palavra dura, isso é um eufemismo. Infelizmente, acontece morte nas famílias. E muitas vezes, ao invés de você dizer, fulano morreu, você fala, descansou no Senhor. Isso é um eufemismo, tentando amenizar algo que vai ser difícil. Aborrecer aqui, a palavra certa é, eu os odiei. Deus dizendo, eu os odiei. Então, porque eles descumpriram, porque eles vivem de uma forma muito diferente daquilo que eu quero, eu os aborreci deles. Mas vós outros, vos tenho dito, prestem atenção, em herança possuireis a sua terra. Estamos falando de Canaã, lembram? Eles estão indo rumo a Canaã. Vocês terão a sua terra. E eu vou-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Aliás, é essa que é a raiz da palavra santifiquei. Santificar é separar e consagrar para Deus. Então, eu vos separei desses povos gentílicos.
Fareis, pois, aqui eu estou usando a tradução da ARA, mas se alguém tiver a NVI ou a NAA, está dizendo assim, portanto. Então é portanto o quê? Da última informação que ele acabou de dizer do versículo 23. Por isso me aborreci, perdão, do versículo 24. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separei dos povos. Portanto, fareis, pois, distinção entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imunda. Uma das maneiras de Deus deixar claro ao seu povo, diariamente, que eles eram um povo separado, é que Deus fez uma dieta nutricional diferente para Israel. Sim, é verdade, o ambiente onde eles viviam era um ambiente hostil, deserto. Então, irmãos, você não pode comer qualquer coisa naquele calor. Já começa por aí. Vai te prejudicar. Segundo, você nem consegue preparar qualquer coisa nesse calor também. E a gente está falando de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então, irmãos, não dá muito mesmo para preparar qualquer coisa no deserto 3.000 anos antes de Cristo. Então, a primeira observação que nós temos do cuidado de Deus com o seu povo foi um cuidado de princípio, de higiene e saúde. Isso é incontestável. O primeiro cuidado na alimentação. Mas segundo, existe agora a compreensão teológica disso, que ele faz uma separação nutricional, dizendo o seguinte, na dieta religiosa do povo, dizendo, vocês são tão diferentes dos ímpios, dos pagãos, do mundo secular, que até mesmo a forma de vocês comerem será uma forma santa. Porque a maneira como os pagãos comem é uma maneira terrível. Eles são basicamente bárbaros, não na essência, mas eles são bárbaros no sentido de como comem, eles comem qualquer coisa, não se preocupam com nada, vivem doentes, eles destroem, eles não conseguem ter a percepção lógica daquilo que é bom para se comer e daquilo que não é bom para se comer. Vocês começam sendo separados, inclusive na alimentação de vocês. E ele faz isso. O que ele está lembrando aqui? O que o Senhor Deus está lembrando no versículo de número 25? Fareis a distinção entre os animais limpos e imundos. Ele está relembrando algo que ele já havia falado. Aonde ele falou? Ainda em Levítico, vamos voltar para o capítulo 11 agora, por favor. No capítulo 11, nós vamos ter aqui a lista que o Senhor Deus deu sobre os animais limpos e impuros. Essa lista, ela compreende quais animais? Os mamíferos, os que podiam ou não, os répteis, os que podiam ou não, as aves, as que podiam ou não, os anfíbios, os que podiam ou não, e os insetos, os que podiam ou não serem comidos. Nós vamos ler e vamos focar nas aves, primeiramente, que é o objetivo do sermão aqui. Então, leiam comigo, por favor, em Levítico, capítulo 11, versículo 13. Aí ele começa dizendo assim, o Senhor Deus ordenando a Israel, das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoço é o urubu, o quebrantoço, e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie. Será que é difícil de entender por que a gente não pode comer corvo, urubu? Pelo amor de Jesus Cristo, né? Pelo amor de Jesus. Mas mesmo assim, Deus está fazendo disso um simbolismo daquilo que é pecado e profano e daquilo que não é. Ele está dando um teor espiritual a essa lista. Quem determina o que é impuro ou não é o próprio Deus, não é pelo bichinho em si. Mas porque ele está determinando isso, doutrinando dessa forma, para que a igreja, o seu povo do Antigo Testamento, conseguisse entender como nós deveríamos andar diferentes do mundo secular, do mundo profano. E aí ele continua dizendo no versículo 16, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, porque existem várias espécies desses animais, nenhuma delas. Deus é extremamente sábio. O mocho, o corvo marinho é uma coruja do mar, o ibis, que é o corujão, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. E tem alguém que diz assim, a Bíblia é falsa.
Por que a Bíblia é falsa? Porque Deus colocou lá na ave, ou Moisés escreveu lá no período, no ambiente das aves, ele colocou o morcego não é ave, o morcego é mamífero. Meu Deus, essas distinções biológicas não existiam na época. Qual é a visão de Moisés? Fenomenológica. Voou, tem asa, é ave. É só isso que ele está fazendo. Aqui não está estudando biologia. Ele está separando para facilitar para o povo. Ok? Então, e o morcego? Cadê a pomba? Não tem. Primeiro contexto. Deus, na sua listagem da dieta religiosa da nação de Israel, ele deixa a pomba de fora, dizendo, a pomba é pura. Começamos a entender aonde vamos chegar. A pomba é pura. Uma segunda observação, eu falei que a pomba, ela é considerada culturalmente pura, certo? E santa. Por quê? Porque a pomba é o único animal entre as aves e sua espécie. Então tem pomba, rolinha, eles vão falar, Moisés vai tratar pomba e rolinha basicamente como a mesma espécie. De novo, é bem parecidinho, então é a mesma coisa. É nesse sentido que ele trabalha. São as únicas aves que podiam entrar-se no tabernáculo ou no templo para serem oferecidas como oferta agradável ao Senhor. Opa! Então, culturalmente, já se criou aqui uma identidade para a pomba. Ela não faz parte dos impuros, ela faz parte dos puros. Mas ela não é somente pura. Ela pode ser considerada um símbolo da santidade, porque é o único animal, ali juntamente com as suas espécies, algo parecido, que o Senhor Deus aceitou como oferta de sacrifício e pelo pecado. Pelo pecado. Então, por que uma pomba? Primeira coisa, porque quando o judeu visse aquilo acontecendo com Jesus, a primeira compreensão que se entenderia era a pureza que haveria na pessoa de Cristo em seu ministério e a santidade que haveria na pessoa de Cristo em seu ministério. Abram, por favor, em Levítico, capítulo 5, e nós vamos comprovar isso de uma forma grandiosa. Levítico, capítulo 5, voltando aí a alguns capítulos, no versículo de número 7. Olha o que é dito no texto sagrado. Agora falando que ela poderia se achegar até o santuário de Deus para ser oferecida. Levítico 5, 7. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, ou seja, são pessoas mais simples, com uma posse inferior, a sua situação financeira era mais difícil, elas não poderiam pedir perdão a Deus? Poderiam, mas não dá para comprar um cordeiro, não dá para comprar um novilho para fazer o sacrifício, é muito caro. Tragam o que então, que ele vai dizer aqui? Trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado, que cometeu 2 rolinhas, ou 2 rolas, ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto. Qual a diferença? O holocausto é uma adoração singular, particular a Deus. Eu quero adorar. E não tem uma motivação, é porque eu o adoro. Esse é o holocausto. Então eu iria até lá, de acordo com a minha condição, e ofereceria um pombinho, uma rolinha. Eu poderia fazer isso. Não posso chegar com um quebrantoço. Não posso chegar com uma águia. Não posso chegar com uma gaivota. Deus me mataria. Mas a pomba eu consigo. Então existe uma compreensão espiritual desse animal. Existe uma compreensão espiritual desse animal. Primeiro, a pureza dele, ele não faz parte da listagem dos animais impuros. E segundo, ele pode se achegar no templo. Talvez os irmãos não tenham ideia de como era regrada as informações do templo, e ai daquele que se achegasse diante do templo do Senhor e oferecer um sacrifício de uma forma errada. Deus o consumia. Vocês não se lembram dos filhos de Eli, vocês não se lembram dos filhos de Arão. Deus os matou. Mas se você chegar com uma rolinha, com uma pombinha, isso é santidade ao Senhor. A sua adoração será aceita, o holocausto, e o seu pedido de perdão, porque era uma pelo holocausto e a outra pelo pecado, final do versículo 7. A outra pelo pecado. Eu aceitarei. Primeira conclusão. Culturalmente, já começou a ser compreendido em Israel que a pomba ela era um símbolo de pureza e de santidade ao Senhor. Poxa, agora começa a fazer sentido para um judeu. Jesus chegando, sendo batizado, uma pomba vem sobre ele. Isso tem um significado muito forte. E agora nós vamos conseguir ver no ministério de Jesus.
a sua pureza, a maneira como ele trabalhou com todas as coisas, as suas palavras, as suas ações, e a santidade que ele tinha a Deus, a maneira como ele buscava o Senhor, a maneira como ele instruiu os apóstolos, a maneira como ele falava a respeito do templo, a maneira como ele se afastava para orar, a maneira de santidade de vida que ele tinha, a ponto das pessoas dizerem: como é que nós vamos julgar esse homem? Não tem que ser julgado, a ponto do diabo olhar para ele e dizer: eu não tenho ponto de apoio para praticar a minha maldade a partir de Jesus. Está escrito isso lá, Marcos 14:30. E o príncipe desse mundo nada tem em mim. Não há ponto de apoio em Jesus para o diabo praticar a sua maldade. Então, a descida do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus não foi somente para o revestir de poder em seu ministério, mas transformou o seu ministério. Isso é o Espírito Santo fazendo. Mas isso tem que ter uma prática para você e para mim também. Quando o Espírito Santo veio sobre nós, iniciando tudo isso em Atos capítulo 2, ele também veio para que a nossa vida fosse marcada pela pureza e pela santidade. É impossível um cristão ter o Espírito Santo e não amar. Eu não estou dizendo que não vai haver lutas, mas o como ele vai brigar contra isso. Porque o Espírito Santo que habita nele é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus. E esse Espírito Santo vai trabalhar, obviamente, da mesma forma que trabalhou em Jesus. Ministérios diferentes? Não vamos discutir isso, é óbvio. Mas naquilo que tange a igreja, ele vai santificar a igreja, ele vai purificar a igreja. São ações do Espírito Santo sobre a marca da igreja, sobre o cristão. E isso é uma primeira compreensão do simbolismo da pomba. Estou mostrando com textos bíblicos. Então, o Espírito Santo é tão maravilhoso que quando ele começa a habitar em nós, ele vai brigar para que nós sejamos puros e santos. Isso é, ele transforma totalmente a nossa natureza. Porque se nós fôssemos abandonados a nós mesmos, nós não seríamos nem santos e nem puros. Segunda observação sobre o símbolo do Espírito Santo como pomba. Em primeiro lugar, a pureza e a santidade. Uma segunda observação, a paz e a reconciliação. A paz e a reconciliação. A pomba sempre foi vista também em Israel, dentro dessa perspectiva. Abram, por favor, em Gênesis. Os irmãos vão se lembrar, capítulo 6. E nós vamos ver um relato terrível, que é a corrupção da raça humana. A corrupção da raça humana. Abriram? Desde o verso 1. Bom, nós vamos ver o relato que antecede o juízo temporário de Deus. Ele diz assim, verso 1: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aqui já tem um pecado. Os filhos de Deus, está falando do seu povo, começaram a olhar para o mundo, que é aqui chamado de as filhas dos homens. Eu sei que tem uma teoria doida aí que fala de anjos e homens, isso é uma besteira, ok? É impossível o anjo gerar um filho, a não ser que você me prove que anjo tem espermatozoide. Se você me provar, a gente discute isso. Simples, irmãos, a gente destrói isso já na biologia, ok? Então, é impossível, tá? Então, vamos lá. Isso daqui está falando de filhos de Deus, naqueles que eram o povo de Deus, o povo eleito de Deus, e os ímpios, os pagãos. Então, versículo 2, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Quando isso acontece, já vem a resposta divina, versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito, aqui é o Espírito Santo, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. A ideia de que já está corrompido pelo pecado. E os seus dias serão 120 anos. Aqui não está falando da idade do homem, mas dessa palavra que Deus está dando, até 120 anos vai haver o juízo, que foi o tempo de Noé construir a arca. Ok? Então, 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também
depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. A palavra valente, no Antigo Testamento, nem sempre foi falada, escrita em bom termo, como um elogio. Geralmente, quando é um elogio, fala-se de homem corajoso. Ser forte, corajoso. Valente sempre teve uma conotação negativa. Jesus usa valente também em suas parábolas para falar de Satanás. Então, aqui está caracterizando algo extremamente ruim. Viu o Senhor que, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus realmente tem que ter uma paciência muito grande, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Outro ponto aqui, para que ninguém entenda errado: Deus não se arrepende. Deus não se arrepende porque Deus é perfeito. Deus não se arrepende porque Deus vive na eternidade. A eternidade, a gente já aprendeu que a eternidade não é tempo, mas é ausência de tempo. Então é errado quando a gente fala: o que é eternidade? Daqui 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, daqui 100 mil séculos. Olha que exagero. Ainda é tempo. Eternidade não é isso. Eternidade não é isso, é ausência de tempo. E por Deus ser perfeito e viver na eternidade, não se assustem, já expliquei sobre isso, só reforçando, Deus não pensa. Deus não pensa. Porque pensar me faz mudar, e Deus é imutável. Ele já é perfeito em si, ele não precisa pensar em nada, ele já sabe de todas as coisas. Ele já sabe de todas as coisas. Então, qualquer processo de pensamento é uma mutabilidade. É por isso que hoje eu gosto de uma coisa, amanhã eu entendi que não é legal gostar disso. Deus jamais vai fazer isso. Deus nunca criou algo e vai se arrepender de algo. Deus é perfeito em si só. Porque Ele vive na eternidade, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele já sabe de todas as coisas, Ele não precisa realmente errar com relação a isso. Ok? Tamanho do nosso Deus. Isso aí são questões que muitas vezes não são explicadas à igreja, mas precisamos entender essa compreensão mais complexa do nosso Deus. Todavia, o texto está dizendo que Deus se arrependeu. Então, deixa eu explicar aqui algo interessante. A palavra se arrependeu no hebraico, ela tem duas conotações. A palavra se arrependeu, naquilo que nós entendemos, porque nós nos arrependemos, ela é ou pronunciada tivá ou tivi, ok? E realmente isso é mudança de pensamento, voltar atrás, repensar no que errou. Então, isso aqui é tive ou tivá, tá? Ok? Algumas outras, existem pronúncias diferenciadas porque é uma língua morta, outros preferem chuvi ou chuvá, tem também, mas é dentro dessa compreensão. A escrita é a mesma, pronúncias diferentes. E também não tem o vi ou vá no final, é SH para vocês terem uma ideia no hebraico. Então, a pronúncia é bem mais difícil do que se possa imaginar. Mas quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, nunca se usou o chuvi ou o chuvá, sempre foi naham. É uma palavra usada exclusivamente no texto original hebraico somente para Deus. Naham. Naham é entristeceu, pesou o coração. Então, aqui o texto é que Deus se entristeceu por ter feito o homem na terra. Essa é a ideia do arrependimento de Deus. Não de voltar atrás, mas que lhe pesou o coração. A criação não era para ter se tornado isso. Ok? Para ninguém mais. Mas Deus, lá em Números 23, 19, é falado que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora está falando que Deus se arrependeu? A gente precisa entender os originais, já foi explicado então agora, ok, irmãos? Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro que entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Bom, então aqui Deus vai chamar Noé para construir a arca e vai trazer o juízo sobre toda a terra. O dilúvio, ok? Eu creio no dilúvio global, tá? Mas não vamos entrar nisso hoje. Eu tenho os argumentos para isso. Então, houve o dilúvio. Não foi apenas local, mas foi sobre todo o planeta. E aí aconteceu algo interessante. Abriu-se as comportas do céu, chuva pesadíssima, é dilúvio, não é nem chuva, não é garoa, não é temporal, é dilúvio. 40 dias
40 noites. Foi tão forte que o mais alto cume do nosso planeta ficou submerso 7 metros. O mais alto. 7 metros. Foi tanta água que em Gênesis, por favor, capítulo 8, é dito que demorou-se 150 dias para que a água fosse saindo, minguando. Olha aí no capítulo 8, versículo 3. 8:3. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então tem os 40 dias, mais 150, depois teve mais 40 dias, versículo 6. Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizeram na arca, porque era muita água. Então foi um ano dentro da arca. Olha que bênção, um ano. Um ano. Mas por que eu estou trazendo os irmãos aqui? Porque quando a chuva parou, 150 dias passaram, mais 40 dias para ver como que estavam as coisas, é dito que, no versículo 7, que ele soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que secaram as águas sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Verso 10. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Uma pomba, novamente. O que é que essa pomba está simbolizando nessa segunda vez em que Noé a solta? Já há lugar para ela pousar e fazer o seu ninho. Ela voltou para a arca de forma sobrenatural, porque ela não precisava voltar. E ela volta trazendo um galinho novo, não era de uma árvore antiga, é um galinho novo, de oliveira. O que é que ela está anunciando a todos os moradores da terra, porque eram os únicos que sobraram? Então ela está pregando a todos os moradores da terra que há paz novamente entre Deus e os homens e a reconciliação. A gente não percebe que uma pomba não fica andando com um galinho de oliveira para nenhum lugar, só você olhar as pombas que tem aqui na cidade, é tudo meio atordoadinha. E muito menos vai voltar para uma arca achando um lugar livre depois de um ano presa ali dentro. A pomba fez exatamente o que Deus exigiu e ordenou que ela fizesse. Eu voltei para comunicar que eu terei paz com os homens e reconciliação com vocês. Eu vou começar em vocês. Entenderam agora o porquê de uma pomba sobre o batismo de Jesus? Assim como Deus destruiu os homens no dilúvio, e assim como os homens novamente se perderam depois da geração de Noé, agora vem a segunda vez a pomba comunicar: não sou eu, mas Ele é o príncipe da paz. É Ele quem vai trazer a reconciliação sobre todos vocês. O Espírito Santo é o grande comunicador que vem trazer os argumentos claros, teológicos do Antigo Testamento se cumprindo agora na vida da igreja, se cumprindo agora no ministério de Cristo. Assim como ela voltou para comunicar que existiria uma nova vida, vocês podem sair da arca, multipliquem-se, vivam. E aí Noé vai fazer até um altar, nesse caso. Agora Jesus, ao levantar-se das águas, ele é confirmado pelo Espírito Santo, não somente que ele é puro e santo, mas ele é aquele que traria a paz aos homens, a paz de Deus, e haveria reconciliação, porque tudo havia falhado na história atrás dele, mas a partir dele haveria paz. E Isaías depois profetiza, não precisam abrir porque os irmãos sabem desse texto: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, ele não ficou com seus pais, foi nos dado. O seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra príncipe aqui não está dizendo que ele é filho do rei nesse sentido, mas ele é o principal, ele é o responsável. Eu já disse isso para facilitar. Eu sei que no português a gente sabe que quem
está na liderança de uma escola, é o diretor. Esse é o nome que nós damos. Mas em outros países, inclusive nos Estados Unidos, essa palavra diretor não é usada para a escola, é principal. Você vai ver lá a plaquinha, principal, em cima da mesa de um diretor, daquilo que era para ser o diretor nosso. É a ideia de principado. Ele é uma autoridade, ele carrega sobre ele a autoridade de comunicar e fazer a paz entre os homens. E isso aconteceu. Abram em Efésios, por favor. Capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E agora nós vamos ver como a paz seguiu Jesus em seu ministério por causa desse poder que o Espírito Santo deu a ele. Está vendo? É muito mais do que algo simbólico. Todas as ações do Espírito Santo manifesto como pomba no batismo de Jesus tiveram ações e atitudes práticas no ministério de Jesus. Uma vez que é a paz e a reconciliação, o que é dito no versículo 14 do capítulo 2 de Efésios? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos o que? Ambos os povos, judeus e gentios, fez a igreja. Não há mais judeus no reino de Deus, no sentido de religião, e não há mais gentios. O que importa é que ambos se tornaram a igreja, o único povo do Senhor. A igreja fez está escrito no texto. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio entre judeus e gentios, a inimizade, aboliu na sua carne, no seu corpo, na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, que criasse em si mesmo, nele mesmo, em Jesus, um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, a igreja do Senhor Jesus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Aos que estavam perto, judeus. Aos que estavam longe, os gentios. Somos a igreja do Senhor. A ação poderosa do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus confirmou esse atributo de Jesus, ele ser o grande comunicador e aquele que traria, faria, ele fez nele mesmo a paz com Deus. Então, compreender essa manifestação do Espírito no batismo é extremamente importante. Qual o simbolismo do batismo? Qual o simbolismo da descida do Espírito Santo no batismo de Jesus como pomba? Pureza e santidade, primeira observação, nós vimos aqui. Segundo, nós temos a paz e a reconciliação. Terceira observação importante como esse animal, a ternura e a mansidão. A ternura e a mansidão. A maneira como a pomba ela é vista também em Israel, contempla a ternura e a mansidão. Abram, por favor, em Cantares de Salomão. Nós vamos ler o capítulo 2 de Cantares. E olha a maneira como Salomão vai tratar a sua esposa. Salomão, capítulo 2. E depois nós vamos para Isaías. Cantares, Cantares, capítulo 2. Abriram? Versículo 14. Olha como ele diz, olha o carinho com que ele fala, e olha como ele enaltece a sua esposa, e como ele vai elogiá-la, o adjetivo que ele usa. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 14. Está na sua Bíblia, acredite. Está escrito assim, pomba minha. Opa, por que ele está usando essa expressão? Eu sei que no Brasil não faria muito sentido, né? Ou pomba, não vai sair romântico, né? Vai sair meio estranho. Mas, na poesia hebraica, era algo lindo, ok? É essa compreensão que a gente precisa ter. E entender o porquê que ele está falando. Então, eu sei que aqui não faz muito sentido nos dias atuais. Mas, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz. O marido querendo ouvir a voz da esposa. Irmãos, isso aqui é bênção de Deus mesmo. Faz-me ouvir a tua voz,
porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Aqui ele está falando da qualidade objetiva, a voz doce, rosto amável, eu quero ouvir a tua voz, eu gosto de conversar com você, eu gosto de te ouvir. Como ele simboliza essas características da esposa? Pomba, ternura. A ternura de uma mulher foi elogiada através de uma metáfora do homem mais sábio que já existiu, abaixo de Jesus. Pomba. Faz sentido. Para você talvez não, mas teologicamente faz sentido. Pronto. E ele fala, pomba minha, a ternura. E a gente consegue ver isso no ministério de Jesus. Você quer ver a ternura? Ele aceita as crianças. O lugar de discussão teológica nunca foi aceito as crianças. Ele fala, não, deixa vir. Não, deixa aqui. Quando ele vai exemplificar a fé, ele quebra o coração dos homens, os corações mais duros, porque ele pega, possivelmente ao filho de Pedro, mas eu vou dizer uma criança, porque o texto diz, ele pega uma criança e coloca no meio e diz, aquele que não tiver a fé como essa criança. Como que não quebra essa ternura? Como que não? Vocês se lembram de Mateus 8? E o leproso queria se achegar até Jesus, e ele precisava se achegar, só que como eu vou chegar, eu sou leproso, se eu chegar perto de Jerusalém, entrar em Jerusalém, eles vão começar a gritar, leproso, leproso, e eu serei julgado. Mas alguma coisa brilhou em Jesus, aos olhos desse leproso, que fez esse leproso entender que Jesus não o denunciaria, mas o receberia. Ternura. Características do Espírito Santo no nosso Salvador, no ministério do nosso Salvador. Perceba que eu estou falando do ministério, a pessoa de Jesus já é perfeita em si, mas a questão é o ministério do Senhor Jesus, e Ele aceita, Ele recebe o leproso, Ele cura o leproso, Ele cura todos que estavam com Ele. E o que dizer da mansidão? Da mansidão, olhem lá para Isaías, por favor, capítulo 42, segura aí, irmãos, eu vou terminar, vai com calma. Isaías 42, versículo 1, é uma profecia a respeito do Senhor Jesus, e aí a gente vai ver a mansidão. Olha que coisa gloriosa que nós vemos no ministério do nosso Senhor Jesus, do qual nós estamos seguros nesse ministério, e do qual nós devemos exalar esse ministério, porque também precisamos exalar a paz e a reconciliação entre os irmãos, entre aqueles que precisam. Nós somos discípulos de Jesus, então a pessoa do Espírito também faz essa diferença entre nós, não fez somente em Jesus, mas deve fazer em nós. E agora nós estamos vendo a ternura, nós precisamos ser crentes ternos. Existem crentes que têm cara de limão azedo, que só fala para machucar, que não se importa com as palavras que usa, que só se desfaz daquilo que um outro irmão fez na igreja, que não liga. Jesus não era assim. Você serve um outro Deus, mas Jesus, o teu Senhor, não era assim. E agora a gente vê a mansidão, e olha a profecia, 42, Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, Deus Pai falando isso sobre Deus Filho, Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Opa, alguém se lembra dessa expressão? Lá no batismo. Bom, impossível dizer que não está falando de Jesus. E ele promulgará o direito para os gentios. Aqui é paz. A reconciliação. Não clamará, prestem atenção, olha o que Jesus vai fazer. Quando ele vier e habitar entre vocês, ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Resumindo, ele não vai ser um fariseu, que gosta de bajulação, e nem que vai ficar falando e contando as proezas que ele fez para engrandecimento próprio. Ele não vai ficar julgando vocês em praça pública, como os fariseus fazem. Quando ele tiver uma palavra dura, ele vai trazer, mas não vai ser como os fariseus. Inclusive, Jesus ensinava as escrituras, lembra lá com autoridade, que todo mundo falava, nossa, diferente dos escribas e dos fariseus, né? Mas o que ele vai fazer? Como ele não vai estar na praça,
gritando aos quatro ventos que nem um louco, o que é que ele faz? Meu Deus, esse versículo faz tanto sentido para nós, o versículo 3. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. A cana quebrada é como se fossem bambus, para ficar mais simples aqui. Imagina um bambu que quebrou com o vento. Situação difícil, tempestade, temporal, ele se envergou e quebrou. Ele está falando dos homens, da raça humana, que já estão quebrados pelas situações da vida. O que ele vai fazer? Ele não esmagará o bambu que já está quebrado. Ele não vai pisar mais para esmagar. Ele vai restaurar. Ele vai cuidar. Ele vai perdoar. E ele vai salvar. Ele será manso para fazer isso, diferente dos fariseus. Nem apagará a torcida que fumega. Algumas traduções, em vez de torcida, é pavio. E o pavio realmente é aquele fio torcido, né? O que é fumegando? Já não tem mais pavio. Só está fumacinha, porque o fogo já se apagou. Não tem mais aonde. Ele não vai pisar para apagar o pavio que só está fumegando. Ele vai encher de fogo de Deus no coração de novo. É isso que Jesus faz em sua mansidão. E ele sabe disso. Abram em Mateus, capítulo 12, e vamos ver Jesus falando disso. Mateus, capítulo 12, versículo 15. Palavras do próprio Senhor Jesus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Abriram Mateus 12, versículo 15. Mateus 12, 15. Olha só, palavras do Senhor. Mas Jesus, sabendo disso, ou seja, o pessoal queria ali matar, tirar-lhe a vida, está aí no final do versículo 14, olha lá, sobre como lhe tirariam a vida. Então, versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Olha a mansidão, olha a riqueza da misericórdia, olha a ternura. Advertindo-lhes, porém, que não os expusessem à publicidade. Mas Jesus não tem que ser conhecido. Uma coisa é evangelizar, outra coisa é ficar com bajulação e expondo a publicidade. São coisas distintas. Ele teria que ser conhecido por aquilo que ele é. Não é ficar jogando confete, é adoração sincera, né? Então, a publicidade. Por que ele falou isso? Não fiquem me expondo à publicidade. Não quero sair muito no Instagram desse jeito, não, para com isso. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. A consciência notória de Jesus, que quando o Espírito Santo veio sobre o seu ministério, ele sabia, eu serei gentil, eu serei doce, como a pomba minha, e eu serei manso. Eu sei que você está quebrado, eu quero te restaurar. Olha a importância do Espírito Santo como pomba no batismo de Jesus. Quarta e última observação. Acabou meu tempo. Quarta e última observação. O Espírito Santo na nova criação. Embora o texto do Gênesis, lá no capítulo 1, não fale do Espírito Santo como pomba, fala dele como uma ave, que possivelmente é a pomba. Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra, ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo colocando ordem no ambiente em que haveria uma vida, e haveria a ordem no meio do caos. Soberanamente pairando, acompanhando toda a criação. Ele estava ali, junto da criação,
Nós já vimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação, nas nossas leituras de Gênesis, no Lendo a Palavra. Já conseguimos compreender. E ali foi o momento em que Deus traria vida a todas as coisas e traria ordem no meio do caos, porque a terra estava sem forma e vazia. Com Jesus, no batismo, ao Senhor Jesus se levantar das águas, ele também vem pairando, descendo sobre Jesus, trazendo a mesma compreensão para os judeus. Eles entenderam isso. Tudo ficou uma desordem. O pecado entrou no mundo, destruiu tudo. Mas o Espírito Santo iria trazer poder sobre o ministério de Jesus, para que ele fosse agora o responsável por trazer nova vida e a nova criação que há em Cristo Jesus. Teria que ser uma pomba mesmo. Não dá para ser outro. Porque os textos estão apontando. Então o Espírito Santo formou e trouxe poder a Jesus em seu ministério. A pessoa de Jesus sempre foi bendita, mas em seu ministério, para que ele fosse o responsável pela recriação de todas as coisas. Todas as coisas. Tudo estava caído. Tudo estava à mercê do juízo de Deus. Não havia perdão sem Cristo. Mas agora em Cristo, o Todo-Poderoso, nosso Salvador, haveria uma nova vida aos homens que se achegassem a Ele. E uma nova história. Uma nova criação. É por isso que Paulo grita aos borbotões, dizendo que ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo, por causa de Cristo Jesus, no ministério dado a ele, pelo bendito e poderoso Espírito Santo. É em Cristo que podemos descansar, porque é o Espírito Santo que disse, assim como o Pai, eu também corroboro, ele é o ungido do Senhor. Ele é o ungido do Senhor. E você? O mesmo Espírito que habita no Senhor Jesus habita em nós. E nós precisamos manifestar em nós exatamente essas ações que foram manifestas em Cristo. A pureza e a santidade, a paz que nós temos com o Senhor, com os irmãos, com a igreja, e a reconciliação, fazendo pessoas entenderem que elas precisam ser reconciliadas com Cristo. Reconciliadas. Sermos ternos. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz, as vossas palavras, as que saem da sua boca, sejam temperadas com sal. A ideia de, sabe aquela comidinha gostosa que saiu na hora? Assim sejam as suas palavras. Para que machucar? Para que ofender? A gente tem o Espírito Santo. E a gente possa ser manso. A palavra manso é prautes, no grego, é domesticado. E nós fomos domesticados pela palavra de Deus. E por último, nós somos aqueles que anunciamos. Nós não fazemos. Quem fez foi Jesus. Mas como discípulos de Jesus, a gente faz o pessoal olhar para o Mestre. E a gente fala, existe a possibilidade de restauração na sua vida. Eu sei. Foi feio o que você fez. Eu sei, você caiu. Mas há perdão em Cristo Jesus para você. Se levanta. Vamos caminhar junto? Vamos lá. Olha, eu quero que você caminhe com as suas próprias pernas. Mas se você não conseguir, eu lembro de uma história de uns amigos que levaram o tetraplégico até Jesus. Eu carrego você, nem que seja no ombro, mas a gente vai até Jesus. Porque isso é igreja. É porque isso o Espírito Santo fez com o nosso Senhor e faz também conosco. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé?